A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Eu vi anjos em torno desse trono, e com os pés, com as asas cobriam os pés, para que não tocassem naquele lugar. Com outras asas cobriam o rosto, para que não vissem a glória. E com asas nas costas, eles voavam em torno do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra fala a respeito de uma nova revelação, ou talvez de uma nova perspectiva de quem Deus é. Aquele momento, aquele profeta teve uma visão mais próxima que ele já tinha tido até então, do trono de Deus e de quem Deus é. Você está comigo? Diga amém. Agora, eu não sei se por coincidência ou não, eu acredito em ciclos de Deus. Eu acredito em finais de ciclos e início de novos. Por coincidência ou não, a revelação numa nova perspectiva do trono de Deus só veio quando o rei Uzias morreu. Alguns teólogos acreditam que tem a ver com uma possível dependência que o profeta poderia ter pelo rei e fazer parte da sua família. Outros acreditam que é só o final de um ciclo de Deus e o início de um novo tempo em Deus. Eu não sei qual é a real motivação de Deus só ter se revelado depois da morte do rei, mas eu sei que o novo só aconteceu quando algo velho finalizou. Você está comigo? Então guarda isso. Muitas vezes a gente não vive o novo porque a gente não discerne o final de um ciclo velho que já encerrou. Muitas vezes a gente está se apegando a coisas que a gente tem carinho, quando na verdade a gente está se movendo por nostalgia. Os céus não se movem por nostalgia. Você quer um respaldo bíblico para isso? O papel do sacerdote em manter o fogo aceso não é gerar um fogo novo, porque o fogo só Deus pode acender. Irmão, guarda isso, não se perde. Vem comigo, você está comigo? Amém? Deus não tem responsabilidade com um fogo que ele não acendeu. A Bíblia diz que em algum momento, quando o fogo apaga, o sacerdote tenta acendê-lo, e Deus olha para aquilo e ele não reconhece o que viu, e ele diz: esse fogo é um fogo estranho. Irmão, era fogo, queimava no mesmo lugar, mas não fui eu quem fiz. Deus não tem responsabilidade com o que ele não começou. Deus não tem responsabilidade com o que ele não deu start. Você está comigo? Mas qual que é o papel do sacerdote? O sacerdócio consiste em manter o altar pronto para que Deus continue fazendo a chama queimar. E a promessa que Deus tem para nós é que o fogo queimará sobre o altar e ele não se acabará. Mas como que o fogo se mantém aceso? Quando eu abro mão das cinzas, daquilo que queimou ontem, não queima mais, e coloco lenha nova para Deus manter um fogo aceso. Irmão, olha para mim, perseguir o novo tem a ver com celebrar o que Deus fez no passado, mas não se prender ao passado. Celebrar o que Deus fez num tempo, mas não se prender a um tempo. Celebrar o que Deus fez numa estação, mas não se prender a uma estação, porque Deus não parou no teu passado. Deus está no teu presente e Ele está te convidando para desenhar junto com você o teu futuro. Era tão bom naquela época, mas Deus tem coisas novas. Eu vivi tantas coisas incríveis em 1995, mas Deus está fazendo algo novo em 2022. Eu lembro que Deus faz algo comigo no acampamento em 2004, mas Deus quer fazer coisas novas no seu quarto, no seu carro, no domingo de manhã, na Lagoinha Miami. Deus está pronto para fazer coisas novas. Então, qual é a minha função? Além de desejar o novo, discernir o novo, é me despedir do velho. Deus, obrigado por essa estação, e obrigado pelo novo tempo. Obrigado por esses milagres do passado, mas eu estou pronto para viver novos milagres no futuro. Obrigado pelo que o Senhor fez em 2021, mas eu estou pronto para viver o que o Senhor quer fazer em 2022. Obrigado pela última semana, mas eu estou pronto para viver os milagres da próxima semana. Você está comigo? Eu não vou conseguir concluir essa palavra, mas eu talvez antecipe algumas chaves que eu ia deixar para o final. E uma dessas chaves é que para a gente viver o novo, a gente precisa aprender a declarar o novo. Palavras não são só palavras. Palavras movem o sobrenatural. Palavras geram novas realidades. Palavras quebram palavras contrárias. Palavras comunicam, acionam, ativam. Há quem diga que acreditar que declarações de fé possam mudar alguma coisa anularia a soberania de Deus. Mas a verdade é que Deus, em sua soberania, nos deu autoridade para ligar na terra aquilo que seria ligado nos céus e desligar na terra aquilo que seria desligado nos céus. João diz que se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós,
me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Então a dinâmica de Deus é: quando você está totalmente em mim, a minha palavra está totalmente em você, o que a sua boca declara é o que eu já quero comunicar, o que você me pede é o que eu já quero fazer, o que você deseja é o que eu já desejo te dar. Alguém está comigo? Diga amém. Eu creio. Então, para viver o novo, eu preciso declarar o novo. Profeta, por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Senhor, tu sabes. Então abre a sua boca e profetiza. Vale de ossos secos, cidade de Miami, sul da Flórida, Lagoinha, LMC, Brasil, Luxemburgo, Israel, Alemanha, Japão, Argentina, Cabo Verde, Peru, Espanha, Samatã, Angola, Grécia, Noruega, Moçambique, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Áustria. Volte a viver, assim diz o Senhor. Ouçam o que diz a voz do Senhor. É tempo de se colocar de pé. Então o profeta declara o que ouviu, e o vale de ossos secos corresponde ao que ele falou. Tem alguns ossos secos na sua história que só estão esperando uma voz de comando para voltarem a viver. Eles não vão falar por você, eles vão ouvir o que você fala. Cada nova estação é como uma página em branco esperando uma voz de comando. Cada nova estação é como uma terra que foi arada, preparada, mas espera sementes que vão sair da sua boca, declarações de fé que vão mover o sobrenatural, porque a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem, é trazer à existência aquilo que ainda não existe. É por isso que eu gasto 20 minutos orando no início do culto. Esse investimento de 20 minutos pode mudar 20 anos da nossa história. Por quê? Porque numa atmosfera de fé, quando há concordância, a palavra que sai da nossa boca, ela encontra lugar ao nosso redor. A paz que existe dentro de mim começa a transformar um ambiente de paz ao meu redor. A fé que existe dentro de mim começa a gerar frutos da fé ao meu redor. As promessas que eu carrego começam a estabelecer realidades ao meu redor. Eu preciso colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Você está comigo? O problema é que tem muita gente que não carrega nada e quer liberar algo. Mas também tem muita gente que carrega algo e não quer liberar nada. Precisa receber e liberar. E quanto mais você libera, mais Deus te dá. Você ouviu os céus e você abala a terra. Você ouve os céus e você afeta a terra. Olha que interessante, a Bíblia diz sobre o momento em que Jesus chama alguns discípulos mais próximos. Ele vai para o alto de um monte e acontece o momento da transfiguração. E naquele momento Pedro olha para aquilo e a Bíblia diz que ele, tomando a palavra de Jesus, ou seja, ele se antecipando, ele fala: Senhor, vamos construir tendas aqui, vamos permanecer para sempre. O que Pedro não tinha entendido é que Deus sempre vai te levar ao lugar mais alto nele para revelar algo para você que precisa ser comunicado para outros. Então não tem a ver só com se destacar da multidão e ouvir Deus em secreto. Tem a ver com se destacar da multidão e ouvir algo que Deus falou só para você. Mas em algum momento você precisa descer do monte e comunicar aquilo que ouviu. Abrir a sua boca e liberar o que Deus falou com você. Liberar o sobrenatural. Você está comigo? Diga amém. Para viver o novo, eu preciso aprender a declarar o novo. Tem um momento em que Deus pede para que Moisés tire água da rocha, tocando a rocha. Mas quando Moisés está no nível mais alto em Deus, Deus pede para que Moisés tire água da rocha, falando com a rocha. Tem momentos em que o seu toque funciona. Tem momentos em que a sua voz é o que vai mover o sobrenatural. Abra a sua boca e profetize. Deus tem coisas novas esperando a sua ordem de comando. Você está comigo? De verdade, alguém recebe isso? E aí, tudo bem? Se acabou agora de assistir, não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você.
Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!